beleza? Aqui quem fala é Jones e na videoaula de hoje você vai aprender um dos mecanismos mais importantes da genética molecular, que é a transcrição. A transcrição nada mais é do que a produção de moléculas de RNA que ocorrem dentro das células. No caso das células eucariontes, ela ocorre dentro do núcleo da célula. No caso das células procariontes, ocorre no citoplasma. Beleza? Galera, aqui está a nossa molécula de DNA, a dupla hélice de DNA. A partir da dupla hélice de DNA, eu posso promover a síntese de uma molécula de RNA. Só que para sintetizar o RNA, eu não sintetizo o RNA a partir do DNA inteiro. Eu preciso de um molde do DNA, mas esse molde do DNA é um fragmento desse DNA. Fragmento de DNA que vai servir para a síntese da molécula do RNA, nós chamamos de gene. Então, gente, o que está acontecendo aqui é que a gente pegou esse gene, que seria o fragmento do DNA que eu estou utilizando como modelo, e estou sintetizando essa fita de RNA. E a síntese da fita de RNA é a adição dos nucleotídeos, adenina, guanina, uracil e citosina, que vão sendo adicionados pela ação de uma enzima chamada de RNA polimerase. Essa enzima, galera, é a principal enzima do processo. É ela quem vai adicionar os nucleotídeos de RNA para a síntese desse RNA. Só que como eu quero apenas um fragmento do DNA, ou seja, como eu quero apenas um gene, tá? Então aqui seria o gene. Para sintetizar a fita de RNA, eu tenho que destacar a presença do que nós chamamos de gene promotor. O gene promotor é um pedacinho curto. São bases nitrogenadas do DNA que sinalizam e indicam para a molécula de RNA polimerase aonde começar a transcrição, que no caso seria a produção da nova fitinha de RNA. Que fita transcrever? Vou transcrever a fita do lado direito ou a fita do lado esquerdo. E a direção que ela vai sintetizar. Sempre na direção que, galera? 5 linhas para 3 linhas. Se ela está sintetizando de 5 para 3, ela está lendo a fita contrária, de 3 para 5, ok? E aí, esse início da transcrição, a partir do gene promotor, eu chamei de fase de iniciação, que é o início do processo, onde a partir do gene promotor, eu vou ter o início da síntese de RNA a partir da RNA polimerase. Quando você tem a adição dos novos nucleotídeos, você tem a fase de alongamento. E quem promove essa adição é a RNA polimerase. Mas lembre-se, tá, gente? Ela vai fazer isso, ó, a partir do modelo do DNA. Então, nós temos uma fita de DNA que para a gente vai servir de molde, tá? Não vou colocar ali para não ficar muito apertado. E aí a RNA polimerase vem, ó, e sintetiza a fita nova. E aí ela vai, ó, seguindo a regrinha, né? A, G, T, C e G. Esta é a fita de DNA. Então, o que é que a RNA polimerase faz? Se aqui tem A, aqui vem U. Se aqui tem G, aqui vem C. Se aqui tem T, aqui vem A. Se aqui vem C, aqui vem G. Se aqui vem G, aqui vem C. Sempre no sentido 5 linhas para 3 linhas. Então ela está lendo um DNA que é 3 linhas. E aqui do outro lado é o que, galera? 5 linhas. Beleza? No final do processo, eu encontro essa etapa de amadurecimento. Essa etapa que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de amadurecimento ou mecanismo de splicing.
Deixa eu te explicar como é que funciona. Galera, o nosso DNA, ele tem regiões de introns e exons. Introns e exons. Introns e exons. Introns e exons. O que são introns? Introns são pedaços do nosso, DNA que não codificam informações genéticas para a síntese de proteína. Os exons são partes ativas que codificam informações para a síntese de proteína. Simples. Aqui é inativo, aqui é ativo. E quando eu falo ativo, eu falo em relação à síntese de proteína. Galera, vê que coisa legal. Ó, não esquece, tá? Introns são o que, galera? Introns são inativos, ok? Trazer para cá. Introns são inativos. Enquanto que os exons, vou botar aqui de lado, são ativos, ok? Galera, o que é que acontece? O processo de transcrição nas células eucariontes ocorre dentro do núcleo. Então, desenhei um núcleo, coloquei a carioteca, coloquei o DNA e aqui, ó, está ocorrendo a síntese dessa molécula, beleza? É bem interessante da gente comentar isso. Aí, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Quando a RNA polimerase sintetiza o RNA, ela sintetiza, o RNA a partir dos introns e exons do DNA. Então, a fita sai com introns e exons. O RNA novo, que eu chamei de imaturo, ele sai com introns e exons. Mas os ribossomos, eles não leem o intron, porque o intron é não codificante. Então, quando eu digo que é inativo, tá, gente? É porque é um pedaço aqui, galerinha, ó. Não, vou botar aqui, ó. Codificante. Ou seja, não é lido pelo ribossomo. Então, se não é lido pelo ribossomo, ele tem que sair. Então, vem enzimas que nós chamamos de endonucleases, que são enzimas de corte, podem ser chamadas de spliceossomos, e os spliceossomos, eu vou desenhar elas como sendo essa tesourinha, e os spliceossomos vão lá e fazem a retirada dos introns, e ao mesmo tempo unem os exons. E aí, quando você une os exons, você sai do RNA imaturo e agora tem ele maduro. Somente com exons, só com informação codificante. Aí esse RNA maduro, que se você perceber ele é até menorzinho, né? Ele sai do núcleo, vai para o citoplasma e sofre a ação dos ribossomos. Que seria esse desenho aqui, ó. Olha que legal. Ele sendo lido pelo ribossomo. Quando eu tenho vários ribossomos presos à molécula de RNA, eu tenho um polirribossomo ou polissomos. Isso indica que está havendo síntese de proteína. Então aqui, galera, a célula está produzindo proteína. Pela figura, você já identifica, porque os ribossomos estão fazendo a leitura do RNA maduro, que só tem o que, galera? Exons, que é a parte ativa da codificação, né? Que tem informação para a síntese de proteína. E quando o ribossomo está fazendo a leitura desse RNA maduro, que nós chamamos de RNA mensageiro, porque ele tem a mensagem do código genético para a síntese de proteína, nós chamamos o processo de tradução do código genético. Então, tá aqui, tradução do código, tá aqui, genético. Beleza, galera? Tradução do código
genético. Espero que vocês tenham gostado e fiquem ligados na próxima aula que a gente vai falar da tradução do código genético. Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima.